Olá, estou novamente aqui com o Marcelo Silva, meu grande amigo Marcelo. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Hoje iremos falar sobre criptografia. Aliás, Marcelo, criptografia, todo mundo pensa que é uma coisa muito complexa e é coisa de matemático. E aí, essa complexidade da criptografia e por que precisamos da criptografia dentro desse mundo digital que vivemos? Olá, Rafael, mais uma vez, um prazer estar aqui com você. E realmente, quando a gente fala criptografia, todo mundo acha que é o bicho de sete cabeças, porque na realidade é um bicho só de duas, tá? Mas a gente tende a pensar que o problema maior quando fala criptografia é toda a parte de algoritmo matemático. E essa é uma parte da criptografia extremamente importante, é a base dela. Mas quando a gente trata disso, na parte de cybersecurity que a gente precisa implementar, não necessariamente a gente vai ser esses caras que vão controlar e desenvolver novos algoritmos. A gente vai trabalhar com a que eu estou chamando aí da segunda cabeça desse bicho, que é uma criptografia aplicada. Então, basicamente, a gente vai ter que trabalhar o quê? Na realidade, para proteger os dados. E quando a gente fala proteger os dados com criptografia, a gente está falando, lembra daquela CIA, né? Confidencialidade, integridade e disponibilidade, que na realidade a gente vai tratar da área da confidencialidade e da integridade dos dados que vão estar em três tipos de estado. Ele vai estar ou em repouso, ou ele vai estar em trânsito, ou ele vai estar em uso, na memória. Então a gente precisa trazer aplicar a criptografia, recursos criptográficos, para poder assegurar que essas informações vão estar aí de forma confidencial e de forma íntegra, que não vão ser manipuladas ao longo do caminho enquanto estão em armazenamento. Então, assim, Rafael, é basicamente isso. Então, quando a gente fala dessa parte aplicada, a gente deixa um pouquinho de lado se é criptografia, se é de curva elíptica, o que, que é, como é que funcionam esses pontos, mas na realidade a gente vai trabalhar um pouco na implementação prática dessa criptografia. Então não tem essas sete cabeças não, são só duas. E Marcelo, para a gente começar assim, vamos lá, eu sempre gosto de falar, tá, sou novo na área, quero começar, quero focar em criptografia, quero ir para essa área aí. Você tem uma vasta experiência porque eu sei que você trabalhou em grandes empresas, aliás, você trabalhava no time de criptografia. E aí, quais são as demandas, as partes mais críticas que esse time trabalha? Qual a necessidade de um time de criptografia? Então é legal você também pôr essa experiência para que todos possam também entender essa visão, né? Que eu sei que você tem um grande background de criptografia. É verdade, Rafael. Basicamente, essa área de criptografia aplicada, mais do que tecnologia, ela vai envolver um conjunto de processos e procedimentos que precisam para se assegurar. Porque pensa só, quando a gente fala de proteção, vamos falar de proteção de banco de dados, tá? Se a gente fala de proteção de banco de dados, a gente está falando de uma criptografia que vai proteger os dados quando eles estão em repouso, ou em at rest, que a gente fala em inglês, é o termo. Então, quando a gente fala aí, a gente vai trabalhar a criptografia simétrica, ou seja, é a mesma chave que tem uma dupla função, ela vai ser usada tanto para criptografar os dados quanto para decriptografar os dados. E como a gente está falando que é uma chave única para fazer as duas funções, se torna extremamente importante a proteção dessa chave. Então, o segredo não está no algoritmo que vai ser usado, mas a chave, a proteção para essa chave. Então, vai ter controles de segurança, implementações de princípio, como que a gente chama de dual control, ou split of knowledge, né, que uma pessoa só não tem conhecimento da chave, mas aquela chave é separada, ou ainda que tem o controle duplo para acessar aquela chave, então tem o que a gente chama de key custodian, né? Então vai ter uma pessoa do tipo A, uma pessoa do tipo B para acessar fisicamente um cofre onde estejam as informações, a parte da chave vai estar guardada em um cofre, outra parte vai estar num outro cofre. Então tem uma série de procedimentos e processos dentro dessa parte de criptografia, mais do que propriamente a tecnologia sendo usada. Mas é claro, ela vai ter que estar lá. Então, de repente, alguém fala, poxa, eu quero entrar nesse mercado, como é que eu faço para trabalhar isso? Então, é interessante um conhecimento básico de banco de dados, conhecimento básico de sistema de arquivos, sistema ou de aplicações. Então, você vai ter soluções que vão trabalhar para proteger bancos de dados, para proteger arquivos, para proteger aplicações, e que você vai ter que se tornar familiarizado com essas aplicações, mas mesmo os fabricantes fornecem cursos para isso. Você vai ter fabricantes de HSMs, né, que são Hardware Security Models, como é a gerência dessas chaves, como faz para controlar, para dar manutenção, a parte de operações desses Hardware Security Models. Então, como você vai fazer para gerenciar essas chaves?
Você vai ter a parte das bibliotecas também, que seja em Java, ou em C, C++, que vai, não necessariamente você precisa aprender a desenvolver, mas você vai se tornar familiarizado com os componentes, o agente que vai ser instalado no servidor de aplicação, o agente que vai ser instalado no servidor de banco de dados, e a parte de back-end, que você vai ter que gerenciar a criptografia. Como você vai implementar a política de criptografia, eu digo política técnica, né? Dentro do equipamento, como você vai implementar a política, que chave você vai usar, qual é o algoritmo que vai ser usado, vai ser um AES de quantos bits, 256, você vai usar outra criptografia, como é que essa chave vai ser transmitida? Então você vai ter que usar uma criptografia assimétrica, então a gente já fala de PKI, de Public Key Encryption. Então você vai ganhando mais conhecimento nessa área e você vai ver que não, como eu falei, não é um bicho de 7 cabeças, mas ainda tem 2 cabeças, né? Então você precisa aprender um pouco mais, se aprofundar um pouquinho mais nisso, mas não é tão complexo quanto talvez alguém se pense em termos de fundamentos pesados de matemática para desenvolver algoritmos. Você não precisa desenvolver algoritmos, você precisa fazer uso deles para trazer segurança para os dados, que eles sejam, novamente, estejam aí armazenados no servidor, no banco de dados, eles estejam sendo movimentados, que seja por um protocolo TLS, SSL, né? Antigo, na rede, ou ainda enquanto o computador, a aplicação está usando aquele dado para ser processado. Então, é esse profissional que vai estar lidando com essa criptografia aplicada. Bom, mais uma vez, como sempre, uma grande aula, desde o vídeo passado. Mais uma vez, obrigado pela participação, Marcelo. Alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu quero encorajar quem não é dessa área, não é uma área muito concorrida, porque as pessoas ganham medo disso, né? Elas pensam que criptografia, elas não querem entrar, mas existe uma demanda muito boa, os salários são bons, as vagas são boas e tem muito potencial de crescimento. Então, eu encorajo quem não tinha curiosidade, que tem agora curiosidade de correr um pouquinho atrás e entrar para essa área, que é muito boa. Aliás, não somente criptografia está em alta, com certeza é um nicho menor do que o cibersegurança em geral, mas a demanda para todas essas áreas no setor de cibersegurança está elevado. Eu concordo com você e também concordo. Criptografia tem que ter mais profissionais. A demanda é maior porque, como você mesmo citou, não existe tantos profissionais dispostos a trabalhar com criptografia, porque acho que pensam que é algo complexo e talvez eles não querem focar nessa área. E o detalhe é esse, porque nós já sabemos, não é se uma empresa vai ter um ataque ou ter um data breach ou não, é quando isso acontecer. E aí é que entra a criptografia. Quando então acontecer isso, como os dados vão estar protegidos, né? Então eles precisam estar embaraçados de forma que ninguém tenha acesso a esses dados. Daí a importância da criptografia nas aplicações, nos dados, na privacidade, para manter a confidencialidade e integridade da informação. Obrigado, Marcelo. De nada. Forte abraço. Abraço.